Shalom! Eu sou Dani Carneiro e é hora de aprender um pouco mais sobre as festas do Cordeiro. Nossos cordeirinhos já estão separados desde ontem, 10 de Nissan. E como expliquei no vídeo anterior, temos que usar nossa criatividade para criar os simbolismos das festas em nossas casas. Veja como eu fiz aqui em casa. E esse é da casa dos meus pais. E esse aqui é da casa do meu irmão. Envie as fotos do seu cordeirinho separado, dos seus enfeites de Páscoa lá no Discord para eu ver. Oro para que o Espírito Santo use este vídeo para te levar a um nível mais profundo de entendimento sobre o período de 10 a 14 de Nissan. Bem, não adianta colocar os enfeites e não meditar nas passagens bíblicas que eles representam. Então, vamos ver algumas passagens bíblicas sobre as quais devemos meditar. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Êxodo 12, de 1 a 6. É esta separação do Cordeiro sem mácula que estamos celebrando. Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro sem mácula, certo? Então, Jesus também deve ter sido separado para o sacrifício, correto? Que passagem bíblica narra essa separação? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho. Nesta ocasião, o Pai estava separando o Cordeiro perfeito para o sacrifício. Lembram de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso há uma festa quando Jesus entra em Jerusalém naquele dia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está separado para cumprir a profecia. Jesus é adorado, aclamado. O povo vai à loucura com a presença do Messias. O povo clama, Baruch Rabá Beshen Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Se você prestar atenção nos evangelhos, você vai perceber que Jesus viajava o tempo todo para outras cidades para pregar. Mas depois que ele faz a entrada triunfal em Jerusalém, ele praticamente não sai mais de Jerusalém. Ele fica separado em Jerusalém, aguardando o dia do sacrifício. Calma, antes que você fique confuso e pense, mas ele esteve em Betânia. Sim, ele esteve em Betânia. E quando eu digo que ele não saiu mais de Jerusalém, não me refiro aos limites físicos da cidade. Quando falamos de coisas proféticas, os limites não são físicos. Me refiro a uma Jerusalém delimitada espiritualmente por Deus Pai, na qual parte dos arredores estavam incluídos. E de certo, Betânia estava dentro deste limite. Betânia fica bem próxima de Jerusalém. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. João 11, 18. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião:
Eis que o teu rei aí vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante quanto as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Mateus 21, de 1 a 11. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, do 37 ao 40. A gente precisa entender que o que estava acontecendo naquele momento era o cumprimento de algo sem precedentes. Até então, aquelas pessoas só tinham visto isso como um símbolo. Elas separavam o cordeiro e faziam um ato profético todo ano, desde que Deus os tinha libertado da escravidão no Egito através de Moisés. Mas agora o ato profético havia se tornado realidade. O verdadeiro cordeiro estava ali, separado diante deles. Era um marco histórico tão tremendo que, se por acaso as pessoas não tivessem sido tocadas pelo Espírito Santo e não festejassem, as pedras iriam festejar no lugar delas. Era obrigatório haver celebração por este acontecimento histórico. Eu não sei vocês, mas eu não quero uma pedra celebrando no meu lugar. Pedra, não ouse. Se era esperado que eles comemorassem, imagine a gente que já nasceu com tudo pronto, com tudo consumado por Jesus na cruz, com Jesus já ressurreto e coroado nosso Rei. Jesus teve sua entrada triunfal em Jerusalém, foi um momento gloriosíssimo, mas os afazeres de Jesus naquele dia ainda não tinham terminado. Se continuarmos lendo Mateus 21, vamos ver que após a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus purifica o templo. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mateus 21, 12 e 13. Um dos significados da Páscoa é a vida sem pecado, simbolizada pelo pão sem fermento, os pães asmos. O templo representa o corpo de Cristo, a igreja, a noiva. Nós somos o templo do Espírito, certo? É claro que a noiva deveria estar pura e adornada para a Páscoa. Então o pecado deveria ser removido do templo naquela ocasião. Além disso, o que fazem os cambistas? Se valem da lei da oferta e da procura e compram todos os itens de produtos com alta demanda para revenderem com preços exorbitantes. E os produtos mais procurados nesta data eram cordeiros machos, sem defeito e de 1 ano. O que os cambistas faziam? Compravam todos os animais com estas características e revendiam a preços altíssimos, o que fazia com que as famílias mais pobres não conseguissem celebrar a Páscoa.
Espiritualmente, esses cambistas estavam impedindo essas famílias mais pobres de cumprirem o mandamento de Deus e de profetizarem a própria libertação. Ou seja, a falta de amor pelo próximo tinha chegado a um nível estarrecedor. E isso deixou Jesus irado. O sacrifício que ele estava fazendo era para todos. Ninguém seria privado do direito à libertação. E era isso que Jesus estava fazendo ali, garantindo que a noiva estivesse pura e que a libertação fosse para todos que a desejassem. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Espero ter te ajudado a compreender melhor o período de 10 a 14 de Nissan. E até o próximo vídeo.